Então, ele tinha, portanto, um controle financeiro prévio à contabilidade, porque aquilo ali era que dava a ele a certeza de que ele estava conduzindo o município num viés de que poderia honrar os compromissos assumidos. Estava com 2 folhas atrasadas, dívida privada, não conseguia pagar nem algumas ações sociais. Né? Ou seja, na hora da calamidade financeira, de novo, quem mais perde não é a cúpula, quem mais perde são os mais pobres. Sabe? A gente tem percebido que alguns administradores muito mal orientados estão fazendo uma grande confusão do estado calamitoso relacionado ao cataclismo, que é uma calamidade pública, que precisa da aquiescência da Assembleia para decreto, daquele contexto todo. Então o gestor que ele procura planejar, né? E aí a gente está falando não de planejamento tão complexo, mas que ele procure encaixar os seus gastos naquilo que ele arrecada. Às vezes é uma calamidade financeira decretada muito mais com viés político do que de calamidade financeira mesmo. É muito mais para dizer, olha, estou recebendo uma herança maldita aqui, estou decretando para ganhar pontos com a população e a imagem do outro ficar, vamos chamar assim, deturpada ou ruim perante aquela sociedade. Fala, comunidade, tudo bem? Está no ar mais um VMcast, o podcast da comunidade do setor público, um podcast especialíssimo, porque tenho aqui na minha frente, no presencial, no virtual, 2 pessoas extremamente importantes da minha carreira, na minha vida pessoal também, porque tenho uma relação de amizade com ambos, e que vamos falar de diversos assuntos de gestão pública, de carreiras, de possibilidades no setor público e os desafios que acontecem no dia a dia. A gente está no período de início de gestão, obviamente que nessa gravação, seguramente, esse podcast vai ficar nos anais, porque a gente vai discutir muitos assuntos e vai contribuir para você que já atua no setor público e você que já tem a oportunidade, a partir desse momento, de rediscutir também sua carreira com as discussões que vão ter aqui. E eu não poderia ter 2 pessoas diferentes e tão importantes quanto o professor Paulo Henrique Feijó e o professor Fernando Carlos Cardoso Almeida. O professor PH está aqui no virtual. O professor Fernando Carlos Cardoso. Porque Cardoso, né? Só a diferença é só o meio. É só o meio, né? E o professor Fernando Carlos. Ou é uma premonição, Vitor? Quem sabe? Tem chance. 2026 está aí, pô. É muito próximo. Quem sabe mais lá na frente. Então, nossa conversa vai ser nesse espírito. E aqui a gente já tem o professor Fernando Carlos. Professor, seja bem-vindo. Manda um axé para a galera aí. Olá, professor Vitor. Olá, comunidade. Um grande abraço a todos que estão assistindo esse podcast e agradecer ao professor Vitor ao convite para a gente estar aqui nesse bate-papo com o Paulo Feijó. Vamos lá. Professor Paulo Henrique, seja bem-vindo. Manda um axé aí para a galera da comunidade. Bom, comunidade. Bom aqui estar com o meu amigo, Vitor Maciel, nesse papo informal. É bom saber que esse papo é informal, é bate-papo mesmo. Sobre questões da comunidade, poderia dizer que é um bate-papo que a gente faria na mesa de bar, só que estamos fazendo aqui transmitido, né, para toda a comunidade, de alguma forma. Valeu, professor PH. O professor PH está no Ceará, tomando sua água de coco, comendo seu camarão, cada camarão grande, parecendo camarão do tamanho de uma pessoa. Para quem está no topo da cadeia alimentar, eu, por enquanto, só com camarão seco, aquele camarão miúdo, mirrado, mas vamos lá. Estava comendo camarão do tamanho de lagosta. É isso aí, perdeu a humildade. Eu estou aqui falando inicialmente com o professor Fernando Carlos. O professor Fernando Carlos tem uma jornada... Eu estava aqui para ler o currículo de professor Feijó, mas hoje eu vou quebrar um pouquinho o protocolo, porque ambos são atuantes do setor público, nas 3 esferas de governo, independentemente do vínculo que ambos têm. Mas vou falar que são escritores, são professores, o Brasil conhece a atuação desses mestres que estão aqui, e eu quero começar falando um pouquinho de carreiras, né? Por que eu falo de carreiras? Porque eu preciso entender, Fernando,
Como foi que começou a sua jornada no setor público? Eu, particularmente, quando iniciei no setor público, a gente não tinha nem matéria na faculdade para falar dessa área, e hoje a gente vê pós-graduações, mestrados, tantas discussões no setor público. Como foi que começou essa jornada aí no setor público, professor Menino? Foi de forma muito simples, professor Vitor. Um dia eu encontrei alguém mais corajoso do que eu, e ele me conheceu e disse assim, olha, fui eleito prefeito e você vai me assessorar na contabilidade. Eu disse, mas eu não sei o que é contabilidade pública. Ele falou, não importa, aprenda, mas será você. Então, assim, foi como entrei nessa área, nessa jornada. Então, acredito que ele foi mais corajoso, porque a responsabilidade que estava, que ele passaria a assumir a partir da posse no cargo de prefeito do município, e acreditar que eu, por ter simplesmente a formação contábil e pela confiança que ele estabeleceu ali ao me conhecer, era suficiente para poder tomar conta, assessorá-lo no processo de emprego dos recursos públicos. Ele foi corajoso. E eu fui ousado em aceitar o encargo. E aí foi quando iniciou lá em 1900 e alguma coisa. Aí, foi antes da LRF, já é um marco. Então tem um marco. Professor Fernando antes e depois da LRF. Aí depois tem essa jornada maravilhosa de professor, palestrante, consultor, uma referência importante. Eu tenho um orgulho, Fernando, toda vez que lhe vejo trabalhando, né? Eu não vou delongar muito, mas sabe que você é alguém que me inspira, não apenas pela pessoa que você é, mas por ter uma convergência de competência técnica e pessoal. E aí eu quero saber também, professor, agora, professor PH, né? Professor PH, que conhecidíssimo, eu coloco o professor Feijó dentre as diversas construções que ele tem das obras na contabilidade pública brasileira, mas ele ter encorajado, obviamente a gente pode falar em inúmeras pessoas, mas ele tem que aceitar que ele é uma das grandes referências também aqui no Brasil do processo de convergência das normas brasileiras, normas internacionais de contabilidade, com toda a movimentação da Secretaria de Tesouro Nacional, enquanto coordenador que era. Mas eu queria, PH, que você falasse um pouquinho dessa jornada sua de setor público. Você já foi menino nascido e criado no Tesouro, o que foi que veio antes, o que foi que veio depois, como foi isso aí, irmão? O meu não teve antes, não. Minha primeira escola foi o Tesouro, mas não foi na contabilidade, foi na tesouraria, caixa, né? E foi uma grande escola, e conciliação bancária, conta única, e toda essa parte de programação financeira me ajudou muito. Eu fiquei 13 anos na programação financeira, depois fui para ser o coordenador de contabilidade. Na programação financeira eu comecei do chão de fábrica e cheguei a coordenador. Na contabilidade eu cheguei como coordenador. E aí participamos juntos essas mudanças da contabilidade a partir de 2006 ali até 2012 eu fiquei na contabilidade. E depois isso fui para o estado do Rio, aí depois prefeitura de Niterói, uma rápida passagem ali pela Ancine, na Setorial Contábil, e depois uma experiência legislativa na LERJ e agora na prefeitura do Rio. Então, acabou que eu consegui uma coisa quando eu saí do Tesouro eu queria muito, que era ter esse federal, estadual e municipal, né? E acho que enriquece muito aí a gente já tem muitas realidades e tem um poder compartilhar das realidades. Massa, massa. Nessa brincadeira, se somar vocês dois aqui, a gente tem mais de meio século de gestão pública, né? Então, é bom que vocês façam conta e coloquem e se respeitem, botem a touca e pantufa. Mas, assim, a gente tem muitos desafios no setor público, né? Muitos. Com certeza, sim. Tá aí o Fernando. Vai dar o quê, Fernando? Mais ou menos o tempo do Vitor aí? Mais ou menos. Acho que por aí. Um pouco mais, talvez, né, PH? Um pouco mais, talvez. Mas, assim, brincadeiras à parte, a gente tem... Eu queria que vocês falassem, porque aqui, Fernando, pode interagir, falar com o PH, me esquecer também e tal. Mas a gente tem uma gestão pública. Quero falar um pouquinho da gestão pública municipal. Aqui a gente tem pessoas... Dois profissionais que transitam nesses meios, né, interfederativos,
Mas a gente tem uma administração pública de ontem, quando a gente começou, a gente estava falando aqui, antes de começar o nosso bate-papo, de prestações de contas feitas no documento, entrega, registro contábil que você recebia a Caixa para cadastrar empenho depois que o pagamento acontecia, e a gente está hoje, obviamente, num contexto de tecnologia de informação, de inteligência artificial, mas eu queria, para começar o nosso papo, que a gente vai falar de estrutura também, como era essa gestão no setor público. Eu quero que fale de gestão e também fale do ambiente contábil, do controle, antes e no começo dessa trajetória de vocês e nos dias de hoje. A gente vai bater o papo nesse sentido. Assim, eu posso falar com bem propriedade, porque eu vivi os dois mundos, né? Eu vivi o mundo operacional do papel, do empenho datilografado e do empenho manuscrito. Inclusive, esse gestor, né, que eu falei que teve a coragem de contratar um inexperiente em contabilidade pública para o assessorar naquela época, a primeira atitude que ele teve quando eu fui lá no município, logo que ele foi empossado, foi me levar no arquivo, porque ele tinha sido prefeito lá na década de 70, né, ainda que quando o prefeito ainda não era nem eleito, era nomeado, era indicado, né? Então, ele pegar os processos que na época foram feitos, os recibos manuscritos, o empenho manuscrito, inclusive esse exemplar do empenho eu tenho guardado até hoje, lá no meu arquivo, onde tinha lá a dotação, tudo isso, e depois ele me ensinou um modelo de gestão que a LRF veio implementar, professor Paulo Feijó, veio reforçar em 2020, para dizer, olha, você tem que arrecadar e tem que gastar aquilo que você arrecada. E como é que esse gestor controlava? Ele controlava no caderninho dele, então ele tinha lá um fluxozinho que ele montava, o que entrou de FPM, que era a principal receita do município, o que entrava lá de cota de ICMS, mas era mais FPM, ele olhava o que ele gastou. Quando ele via que naquele mês ele gastou mais do que o volume de recursos que ele anotou no caderninho de arrecadação, ele dizia, olha, aqui eu estou gastando demais. Estou ficando endividado. E ele olhava o saldo. Se o saldo de um mês para o outro havia uma redução, ele, estou gastando demais. E ele tinha esse controle. O manual dele lá, tinha a gente lá, os empenhos, na época veio informatização, mas a execução era feita de marcha ré, ou seja, a contabilidade era apenas um instrumento de prestação de contas, de registro e prestação de contas, porque a gente pegava nota fiscal para empenhar, liquidar e pagar. A nossa fiscal já estava paga, na realidade. A gente apenas ia registrar aquilo no sistema informatizado para gerar os balancetes e entregar ao Tribunal de Contas da forma, né, que o Tribunal de Contas normatizava o recebimento. Então, ele tinha, portanto, um controle financeiro prévio à contabilidade, porque aquilo era que dava a ele a certeza de que ele estava conduzindo o município num viés de que poderia honrar os compromissos assumidos. Então foi a experiência que eu tive, assim, prática, no dia a dia ali, em lidar, e que hoje é a tônica, aliás, sempre foi a tônica, né, do equilíbrio das contas agora com públicas. Sistemas que muitas vezes, e aí depois a gente vai falar um pouquinho, bater um papo, falar do CEAFIC e de estruturas, né, a gente falar de contadoria para a gente alinhar a realidade de hoje com esse controle, com o que a gente precisa de estruturas que dialoguem com a unidade central de contabilidade. Perfeito. Mas eu estava ouvindo você falar, Fernando, me lembrando, e eu vendo o PH aqui, que não tinha, PH, à época, um diálogo como acontece hoje, e aí a gente não pode deixar de licitar, interfederativo, né? A União estava vivendo a vida dela lá, o Tesouro, obviamente, unidade central de contabilidade, enfim, discutindo a contabilidade lá no âmbito da União. E, cara, a gente vê essa realidade. Eu quero, porque a gente vai trazer coisas mais particulares, porque eu estou vendo o Fernando colocando essa história aqui inicial e que é muito forte, considerando que a gente tem sistemas e muitas entidades ainda não fazem esse controle basilar. Aí, professor, só reforçando, e aí, recentemente, né, mais recente, quando eu ouço ou palestras, ou vejo alguns vídeos no YouTube do professor Mário Sérgio Cortella, e ele tem uma frase muito forte, quando ele diz, olha, faça o seu melhor com as condições que você tem, enquanto melhores condições
você não tem para fazer melhor ainda. Então, muitas vezes a gente vê toda essa tecnologia hoje, muita gente sentando e reclamando, eu não controlei o saldo de contrato, eu não controlei o montante que tem a pagar porque o sistema não oferece isso. Então, né? Então às vezes falta a vontade. Às vezes falta a vontade. Entendeu? E aí, porque lá atrás tinha essa vontade. E aí, pegar essa comunicação interfederativa, você na tesouraria, vamos lá. Eu, quando cheguei no Tesouro, eu até, no meio da arrumação da sala, encontrei umas ordens bancárias em papel, mas eu cheguei já estava no mundo CIAF. Eu já cheguei em 93, o CIAF é de 87. Eu brinco nas aulas, inclusive, que eu tenho uma frustração, porque eu entrei lá, né? Eu disse assim, eu quero, já que eu estava com acesso ao CIAF, eu quero imprimir o empenho do meu primeiro salário. E aí eu descobri que o empenho era feito para todo mundo da Folha e meu nome não estava ali exclusivo com o empenho do meu salário, colocar num quadro e tal, entendeu? Isso foi uma frustração muito grande para se recuperar disso. E aí, assim, mas já era um teatro, né? Ali na tesouraria, já fui catequizado em conta única do Tesouro, então o pessoal da geração anterior tinha um grande trabalho ali de sair dos procedimentos manuais. Inclusive, aí tinha reserva de informática, Fernando Manuel, o pessoal sistema e tudo. Hoje estava a dificuldade de implantar o CIAFIC. Como é essa? Está implantando o sistema na época de internet, com conexão, com todo o apoio. Imagina o pessoal lá em 1986 implantar um sistema informatizado para integrar o país todo. Sem cultura não tinha mouse, era no teclado, e assim, sem nenhuma cultura de informática. Você chega para o gestor fazendo o que o Fernando falou manual e dizer, olha, agora você tem que entrar naquela telinha preta com a letrinha verde e fazer um empenho, fazer uma liquidação, fazer uma ordem bancária. E você tem que capacitar o país todo e levar ponto lógico, ponto de internet não, de conexão. Físico. Hoje em dia, o pessoal quer reclamar, está implantando um CIAFIC no município. O que é isso? Com acesso em nuvem, não sei o quê. Não existia no passado. Então, assim, tem uma geração aí que tem outros desafios pela frente. A geração passada fez um grande trabalho, até porque tinha também outros desafios a realizar, né? A enfrentar. Agora, eu acho que aí a gente vai falar, tem situações específicas, PH já está falando do CIAFIC, a gente tem gestores e gestoras que vão assistir o nosso podcast, ou já estão assistindo nesse momento, obviamente, e eu falo muito PH com o Fernando, eu tenho um texto chamado É Culpa do Contador, né? Porque a gente ainda carece de uma carreira. Obviamente, esse podcast a gente tem pessoas de diversas áreas, mas o ambiente contábil é um ambiente que a gente pode falar também, porque a gente tem excelentes profissionais, mas no final tem a responsabilização de uma eventual conta que é rejeitada, quando questões de decisões de gestor que determinou aquela rejeição, não a atuação do profissional da contabilidade. Mas a gente ainda tem críticas estruturais, né? A gente está no início de gestão e tem vários pontos que ainda não foram observados. Eu queria que o Fernando colocasse essa experiência, a gente fazendo um paralelo aí com esse período de início de gestão. O que é que está acontecendo e o que é que as entidades precisam olhar nesse momento tão importante? É muito até difícil no cenário que a gente está vendo hoje ainda de transição, que a gente esperava que acontecesse uma transição até mais harmônica, que a continuidade dos serviços públicos, que a continuidade administrativa fosse o balizador, né, para nortear quem está saindo e quem tá entrando. Mas a gente ainda vê aí algumas situações em que decretos de calamidade financeira, decretos de desorganização administrativa são baixados, né? Você vai ler os considerandos, são verdadeiras narrativas do caos, né? De quem saiu, está deixando o município, ou seja, quem está entrando, está recebendo aquela situação calamitosa. Então, fica a gente ainda muito, muito difícil, véio. E tem algumas coisas que o gestor que está assumindo, ele tem que observar. O primeiro diálogo que, quando eu estou com o gestor, que a gente está discutindo com a equipe,
que a negativa do serviço público não pode colocar a culpa no anterior totalmente, porque quando ele assumiu, né, dia 1º, por mais que não tenha ocorrido a transição, ele tem que entrar com um planejamento de contingência, para que tenha alternativas para garantir, por exemplo, o início das aulas no calendário escolar, para garantir a merenda escolar do aluno quando ele voltar às aulas. Não pode ele chegar lá e dizer, olha, não dê ainda a merenda ou não disponibilizou o transporte escolar porque não houve a transição ou porque o gestor anterior não deixou condições. Isso aí a população não quer saber disso. A população quer saber, e ela tem o direito de que tem alguém que foi eleito ali para resolver a situação da forma como ele encontrou. Claro que a situação ela vai ser mais ou menos melhor ou mais ou menos resolvida, melhor ou pior, né, digamos assim, no cenário resolvida de acordo com o contexto encontrado. Mas negar ou não dar o serviço à população não pode ser atribuído ao caos eternamente quando foi encontrado. Você jogou agora a questão da calamidade financeira, eu vou provocar PH, né? Porque, inclusive, PH, porque só anda na Globo News, perdeu a humildade, não fala com todo mundo, mas tudo bem. Calamidade financeira, PH, você que está rodando, falando em tudo quanto é lugar aí. Assim, eu queria que você falasse um pouquinho do Instituto, obviamente esse histórico. O Fernando já trouxe provocações bem práticas aqui, que tem acontecido aqui no início de gestão, no Brasil todo, e não diferente em situações que também a gente conhece. Esse instituto está onde? É um cheque em branco? Assim, eu queria que você também elucidasse, porque a gente vai trazer algumas questões de realidade que já têm acontecido nos municípios do Brasil. Esse negócio de calamidade financeira, até onde eu sei, juridicamente não existe. Perfeito. O Dornelles, inclusive, que é Francisco Dornelles, que foi ministro da Fazenda, né, e que foi governador do Rio, quando ele assumiu ali o governo do Rio, quando veio a calamidade de 2015, ali 16, ele decretou isso, né? Ele foi lá e decretado calamidade financeira no Estado. Não tinha dinheiro para nada, não tinha dinheiro para pagar nem o restaurante popular. Pelo menos foi a primeira vez que eu vi alguém decretar calamidade financeira. Talvez o Fernando, com a experiência municipal, tenha alguma outra história. E aí a imprensa logo propagou, e os especialistas, de que juridicamente aquilo não existia, né? Mas, de novo, eu também da área pode confirmar ou não. Mas aí a gente entra com o postulado que eu tenho usado na vida, Vitor e Fernando, a contabilidade, da essência sobre a forma, né? Se existe ou não juridicamente, se existe ou não como figura normativa, o fato é, a calamidade financeira, na essência, existia. E eu acho que é o que acontece aí na prática do mundo real. Então, quando se decreta essa calamidade financeira, é porque realmente chegou no em que está literalmente, ou podemos dizer, na essência, com dificuldade de pagar contas, de aquele ente da federação. Era o caso do Estado do Rio, estava com 2 folhas atrasadas, dívida privada, não conseguia pagar nem algumas ações sociais ali, né? Ou seja, na hora da calamidade financeira, de novo, quem mais perde não é a curva, quem mais perde são os mais pobres, sabe? Por isso que eu costumo dizer que o que acaba com o ente, ou o que acaba com políticas sociais, não é o ajuste fiscal, é a irresponsabilidade fiscal. A irresponsabilidade fiscal chega de uma maneira em que chega um ponto que você não consegue mais financiar as despesas. E aí eu também costumo dizer que pode escolher o P. Qual partido que você quer? PT, PQP, PSP. Olha aí o partido que interessa, sentou na cadeirinha do caixa, ele é catequizador. Tem dinheiro para fazer aquela política pública? Tem. Mas eu sou de direita, eu sou de esquerda, eu defendo aquilo. Pode defender o que você quer. Se não tiver dinheiro, não vai conseguir executar. A vida faz parte, na nossa vida particular, para um ente e tudo. Então, acho que esse pragmatismo na gestão das finanças é fundamental, sem ficar muito com utopias e tudo. Gestão é algo difícil. Eu costumo dizer que é quase como criar um filho, é dizer mais não do que sim. Então, tem sempre demandas infinitas para recursos finitos. Tem sempre alguém que tem uma ideia linda e meritória, que pendura a conta na viúva, no tesouro, né? Então, acho que a questão de administração de finanças é fundamental, e a contabilidade tem um papel central nisso, né?
Não que o contador vá fazer a gestão, mas ele vai registrar o que está acontecendo, né? Vai dar informação sobre o que está acontecendo para a tomada de decisão, né? Que também vem outro ponto dos nossos debates, que é, eu posso estar com um ente quebrado e uma contabilidade linda, bonita e joiada, como diz o poeta Falcão? Sim, né? Sua contabilidade está perfeita, está mostrando que não tem dinheiro, está mostrando que tem dívida alta, está mostrando todos os fatores, mas a gestão, a tomada de decisão é horrível ao longo do tempo e levou a uma calamidade financeira. Então, ter uma questão em calamidade financeira não significa que a sua contabilidade está ruim, né? Mas, às vezes, ao contrário, está boa, quem está ruim são os gestores. Né? Perfeito. Nesse aspecto, PH e professor Vitor, de calamidade financeira, acaba que a gente vê uma espécie de modismo, né? É porque o ente público ali A decretou, o B também vai e decreta. A gente entende que a calamidade financeira ela pode realmente existir, ela pode ser diagnosticada e o ente público, o gestor, ao editar um ato administrativo estabelecendo, reconhecendo e estabelecendo a situação, ele tem que ter em mente que esse ato ele vai produzir efeitos. Ele tem que produzir efeitos. Né? Então se espera que, uma vez reconhecida e decretada a calamidade financeira, que existe uma moratória com determinados fornecedores, que se essa moratória acarretar juros, encargos financeiros, que aquilo não venha responsabilizar o administrador público que está fazendo atraso de pagamento, que não vai ter nomeações ou admissões de recém-concursados, por exemplo, e até para cargos comissionados que não sejam extremamente necessários, que despesas discricionárias deixarão de ser realizadas naquele período que a calamidade financeira estiver estabelecida. Entretanto, a gente vê ao contrário. A gente vê o decreto publicado, nomeações acontecendo a rodo no Diário Oficial, cachês artísticos sendo pagos para a realização de festejos tradicionais ou festejos no município. E, ou seja, o município continua com a vida plena e o decreto financeiro lá estabelecendo a calamidade pública. Então, assim, a gente fica perguntando, será que a calamidade pública detectada está sendo minimizada ou piorada? Né? Então, e aí a gente tem que chamar muita atenção dos gestores que estão assumindo, que na hora de tomar essa decisão, ele tenha pautado em diagnóstico e as consequências, os efeitos do ato que ele vai produzir. Né? Porque senão ele está armando uma armadilha para si mesmo. Agora é interessante, tem tecnias tamanhas que tem acontecido aí, viu, PH? A gente fala aqui, Fernando, na França, porque como estão confundindo os institutos, porque o decreto é um ato discricionário do chefe do Poder Executivo. Aí falando, obviamente, sem procuração nenhuma, os órgãos de fiscalização não estão ali para invadir a gestão e dizer que ali há uma impropriedade, embora não seja um instituto positivado em um diploma do direito público de um modo geral. E aí a gente tem percebido que alguns administradores muito mal orientados estão fazendo uma grande confusão do estado calamitoso relacionado ao cataclismo, que é uma calamidade pública, que precisa da aquiescência da Assembleia para decreto, daquele contexto todo, e depois as flexibilizações fiscais, com a calamidade financeira, que, ao meu entender, assim como vocês estão colocando, que não está por debaixo da LRF, nem de um Instituto do Direito Financeiro, mas ele está nada mais, nada menos que fazendo com que o gestor publicize aquela realidade. Isso. É muito mais uma notícia pública daquela realidade financeira do que um instituto normativo positivado em lugar... Que irá produzir efeitos administrativos. Exatamente, para trazer flexibilização fiscal para uma calamidade. Então, é bem complicado. Mas como a gente fala de soluções aqui também, e aqui a gente está diante de especialistas em gestão financeira, eu quero que vocês falem aí, podem ficar à vontade para se manifestar, porque primeiro existe uma cultura de fazer controle financeiro com conta bancária, controle de fonte de recurso por conta de isso, a gente tem esse histórico. E a gente tem um histórico também das entidades terem programações financeiras que são fantasiosas e que terminam não refletindo o comportamento da Receita, enfim. Então eu queria que vocês colocassem com suas experiências um apontamento crítico, mas também soluções relacionadas a essa falta de gestão financeira, aqui eu não estou falando de registro contábil, de gestão de finanças e que, consequentemente, a contabilidade, em alguma medida, vai estar nessa seara. PH falou aí em irresponsabilidade fiscal, né?
que é o inverso da responsabilidade fiscal. Então a gente tem a convicção, PH, de que quando a LRF traz os 3 pilares da responsabilidade fiscal, que é controle, que é planejamento, controle e transparência, esses pilares são fundamentais para que a administração pública tenha uma boa gestão orçamentária e financeira. Então o gestor que ele procura planejar, né? E aí a gente está falando não de planejamento tão complexo, mas que ele procure encaixar os seus gastos naquilo que ele arrecada, que ele consiga saber, primeiro conhecer a estrutura dos recursos que financia o orçamento municipal. Se ele tem uma dependência financeira de transferência, se ele tem uma autonomia em relação às transferências, qual é o percentual da autonomia dele, da autonomia financeira do ente público, ou seja, qual é o percentual da sua receita própria em relação ao total do orçamento, quais são as principais fontes de financiamento do seu gasto público. Se ele para e tem essa noção, né, ele já tem ali um grande passo para poder fazer a programação dos seus gastos de acordo com o fluxo dessa receita. Eu estou falando de uma coisa bem simples, né, não estou entrando aqui em tecnicismo. Então ele já tem um grande passo. Qual é o grande situação que a gente encontra, PH? É que muitas vezes os gestores públicos, eles fogem dessa realidade. Eles não querem encarar a realidade financeira do seu município, do município que ele está gerindo. Às vezes a gente procura até entender essa fuga, levando para o lado de que ele tem promessas a cumprir, ele tem demandas que a sociedade apresenta para ele, ele vai no bairro, vê uma situação deficitária, vê uma calamidade lá de pavimentação, ou vê as pessoas com fome e tal, e ele quer fazer uma política pública por aquilo, ele quer ajudar. Então, quando ele volta, que vem para os órgãos técnicos, né, para o núcleo financeiro, vamos dizer, e tem uma realidade que ele não tem recurso para aquilo, talvez aquilo bata nele, sei lá, um estado de choque, até quem sabe até de depressão, e ele quer fugir dessa realidade. Então, assim, a gente olha, não fuja, vamos encontrar soluções, vamos encontrar meios. Esse meio é o planejamento, né? E se você faz esse planejamento, você depois vai ter que controlar. E a transparência, a gente tem visto isso, que a transparência não é simplesmente a transparência legal, aqueles relatórios técnicos que são obrigados a serem publicados. Mas é uma transparência mais direta, uma transparência numa linguagem mais simples com o cidadão, dá ao cidadão ao que a gente precisa, que é credibilidade. Credibilidade que é acreditar no poder público local e aquilo tem um retorno. E aí você vai conseguir fluir melhor na administração pública. Perfeito. PH. Pontos importantes, talvez uma das grandes dificuldades do setor público, comparativamente a uma grande corporação, uma empresa, é que você tem aspectos políticos aí colocados na mesa, né? Então, o Fernando colocou lá, puxando um pouquinho atrás dele, calamidade financeira, quando o prefeito decreta e conta com muita gente. Às vezes é uma calamidade financeira decretada muito mais com viés político do que de calamidade financeira mesmo. É muito mais para dizer, olha, estou recebendo uma herança maldita aqui, estou decretando para ganhar pontos com a população e a imagem do outro ficar, vamos chamar assim, deturpada ou ruim perante aquela sociedade, né? Fazer a gestão das finanças é muito complicado, é complexo, não é uma coisa simplista, porque eu tenho que olhar não só uma coisa de curto prazo, e a gente pode aqui invocar a frase do mestre Lino Martins, né, que normalmente as políticas públicas estão amparadas em ciclos políticos de curto prazo, que são políticos de 4 anos. Né? E se a gente olhar por dentro, às vezes são de menos de 4 anos, porque eu já estou no 3º ano já pensando na eleição, né, e tomando medidas já para ganhar a próxima eleição. Então, quando a gente olha todo esse contexto, às vezes você está tomando medidas que têm um equilíbrio no presente, por exemplo, mas que te nos futuros também. Né? Então, um olhar mais de longo prazo, não um olhar só de um ano, como às vezes é comum no orçamento, é um desafio do presente. A gente se acostumou muito com equilíbrio orçamentário, receita e despesa e tudo. Não é suficiente para fazer uma gestão responsável. A LRF começa a trazer essa questão de metas, começa a dizer, olha, você tem que saber se o teu governante está gastando mais do que ganha naquele ano e como é que vai ser nos próximos anos.
Eu posso, sim, gastar mais do que eu ganho, mas eu tenho que ter uma reserva para isso. Aqui na nossa casa, eu posso poupar e, no determinado, gastar mais do que eu ganho daquele que eu poupei anos anteriores, né? Então, administrar essa gestão de saldos e de fluxos, você tem que ter pessoas preparadas, né? E existem alguns casos em que a deterioração fiscal, ou seja, as contas públicas vão se deteriorando por dentro. Como? Eu vou contratando muito pessoal, por exemplo, eu vou contratando despesa obrigatória, eu faço muitas operações de crédito que lá na frente vão comprometer meu orçamento futuro com pagamento de amortização e juros daquela dívida, tá? Então, eu vou tomando medidas que no presente elas até são aplaudidas, mas que geram uma herança maldita para o futuro. Geram uma rigidez de gasto ou geram compromissos a pagar no futuro que vão comprometer políticas públicas. Aí a gente já estaria falando não mais de um equilíbrio fiscal, um equilíbrio orçamentário, mas de um equilíbrio intertemporal, de um equilíbrio ao longo do tempo, né? Nós podemos trazer aqui um exemplo que está muito atual no nosso bate-papo, que é a situação do governo federal. O governo federal não tem problema de caixa, tem problema de rigidez de gasto, tem problema de gastar mais do que ganha. O caixa é até alto, por quê? Porque ele emite título, ele consegue capturar recursos de dívida. Não é difícil a União ter $1 trilhão no caixa. Mas como é que tem $1 trilhão no caixa e não consegue gastar e não pode gastar e está tendo toda essa cobrança? Porque eu tenho uma trajetória de dívida que está me pagando $1 trilhão de juros e amortização de dívida por ano. A dívida está crescendo $1 trilhão por ano. Eu tenho 10 anos gastando mais do que eu ganho. Então, isso não é diferente na nossa casa, isso não é sustentável. Acontece que tomar as medidas para conter esse fluxo são sempre medidas, normalmente, que não são politicamente boas, né? Você tem que cortar no fluxo, é o quê? Aumentar a receita ou cortar a despesa. E aí esse é um ponto bem colocado aí por vocês, que assim, não tem mágica, não tem coelho da cartola. Quando o Rio de Janeiro estava em crise, o governador disse, não, vou em Brasília que eu vou atrás de recursos, vou buscar tirar um coelho da cartola, que não tem da cartola. A decisão é de austeridade, é de cortar despesa, é de arrumar outras formas de financiar o investimento público. Por exemplo, hoje temos até um grande amigo, que é o Jorge Santos, que está no Ministério do Transporte, está dando um exemplo disso. O Ministério do Transporte chamou o setor privado e disse, olha, vamos fazer concessões, vamos investir em rodovias e tudo, mas a capacidade de investimento do governo federal se esgotou. Acabou, está com o orçamento comprometido obrigatória para a dívida. A dívida não, porque a dívida nem conta na questão aí do déficit fiscal, né? A dívida é um problema, sim, na sua sustentabilidade, né? Mas, assim, está mostrando que a gente pode trazer o setor privado para tocar o investimento que seria típico do setor público, então, entre as parcerias público-privadas, entre todo esse processo. Mas isso ganha uma engenharia melhor, mais sofisticada, né? Então, você trabalhar concessões, trabalhar PPP, não é para qualquer um também. Não é um pequeno município que vai fazer isso, que tem essa capacidade de fazer. Normalmente são estados, são grandes prefeituras que conseguem fazer isso, como a Prefeitura do Rio também tem casos de PPP. O que a gente está falando é que essa forma de gestão dos recursos públicos ou da administração, como a gente tinha lá no passado, ela já não sobrevive no presente. Que o Estado vai ser a solução de todos os problemas da nação, ele não vai ser, né? E aí é onde entra outros aspectos de um país, de um Estado, que são regras claras, que respeitam os contratos, para que quem vier para cá tenha certeza, eu vou investir, vou ter meu ganho, sim, vou ter meu ganho, mas não vão expropriar, não vão tomar meu patrimônio, como acontece em outros países. Então, o ambiente regulatório também é fundamental para atrair esse investimento. E atraindo investimento, gera mais impostos, gera mais receita, aí você começa a gerar um ciclo virtuoso, tá? Não é algo explícito isso aí, mas não existe muito caminho fora disso, ok? Interessante porque vai falar, né? Não, é perfeito.
PH traz uma discussão muito boa aí, que é a questão do horizonte do planejamento e da sustentabilidade das políticas públicas com decisões tomadas no presente, né? Então, para isso, o diploma fiscal traz, inclusive, regras, né, para quando você está criando a despesa de natureza de caráter continuado e tal. Mas, PH, a gente está num estágio ainda tão primário, que hoje o nosso convencimento, né, no meu dia a dia, é convencer os gestores de que a despesa ela tem que ser computada pelo valor bruto. Quando eu estou fazendo a minha programação financeira, eu tenho que computar, por exemplo, a folha de pagamento pelo valor bruto. Porque, pasmem, mas ainda o nosso planejamento de caixa, ele é feito de forma... caixa, o nosso planejamento é caixa, né? Então, assim, o gestor público, ele faz a conta de que a folha de janeiro, ele olha pelo valor líquido, dia 30 de janeiro, quanto é a minha folha? Aí alguém diz aí, a sua folha é 800 mil, mas não é 800 mil, a folha bruta é 1 milhão. Então ele diz, olha, 800 mil, tem saldo em conta? Tem. Então eu pago 800 mil, agora dia 30 de janeiro, e as retenções, as consignações, né, eu pago com o dinheiro do dia 10 de fevereiro, que é a primeira cota do FPM. Então ele paga a folha dos servidores efetivos do mês de janeiro, no dia 30 de janeiro, paguei a folha dentro do mês. E a folha dos temporários, que é um vínculo precário, eu pago no dia 10 de fevereiro, quando entrar a cota do FPM. Então hoje a gente tem ainda aclamado por esse planejamento de curtíssimo prazo, né, curtíssimo mesmo ali, para poder ele entender que o orçamento tem um princípio da anualidade, que quando chegar em 31 de dezembro, as despesas de dezembro do ano tem que estar comportada dentro daquele orçamento, né? A gente fechou agora o ano de 2024, último ano de mandato, e ainda tem gestores acreditando que a parcela do dia 10 de janeiro, do FPM, do ICMS, as primeiras cotas dessas repartições de receita acreditada, pertence ao orçamento lá do passado, porque, então assim, ainda temos essa dificuldade, né? Para então depois partirmos para a sustentabilidade fiscal dos municípios, que hoje tem 2 pontos, BH, que você colocou aí, aqui nos preocupa muito. O endividamento público provocado pelas operações de crédito, e hoje nós temos muitos municípios, sobretudo aqui na Bahia, contraindo operações de crédito a um custo elevadíssimo, precificado ao CDI, né? Então, assim, pós-fixado, atrelado ao CDI, e os juros numa crescente. Eu acabei de ver aqui que há uma notícia da JP Morgan projetando a taxa Selic para esse ano para 15,75%. Né? A taxa básica de juros, e a taxa básica de juros é um referencial para o CDI, e se eu contrato uma operação de crédito pagando 130%, 140%, 160% do CDI, eu vou chegar a uma taxa de juros anual próxima a 17%, 18%. E isso lá na frente vai vir o pagamento do serviço da dívida, juros e amortização. E aí tem a questão previdenciária, porque a gente está hoje com o hábito dos gestores públicos de dizer, olha, a contribuição previdenciária sobre a folha eu não pago a totalidade, vou deixando aqui, porque vai vir um refis, e quando vier o refis eu parcelo. Só que aí o regime de parcelamento de débitos previdenciários teve uma mudança significativa a partir da reforma que teve da emenda constitucional. Primeiro que limitou parcelamentos a 60 meses. Né? E acima de 60 meses, só com uma emenda constitucional autorizando, como aconteceu em 2021. Outra coisa é a forma de pagamento dessa dívida. Antes, os municípios pagavam a dívida previdenciária pelos penúltimos refis, porque o último já, que foi 2021, mudou essa regra, pagava de que forma? Eu não pago quanto eu devo, eu pago o que eu posso. Então, as leis que instituíam o regime, né, de recuperação fiscal da Previdência, de parcelamento de débitos previdenciários, atrelava o pagamento a um percentual da receita corrente líquida. Então, não importava quanto o ente público devia, era a sua capacidade de pagamento com base na sua receita. A partir de 2021, no parcelamento excepcional da emenda constitucional que foi aprovada, de 240 meses, aí veio a regra. É a dívida dividida por 240 meses. Foi o primeiro choque. Porque se eu devo 12 milhões, eu tenho que dividir 12 milhões por 240. Se eu devo 120 milhões, eu divido 120 milhões por 240. E esse
esse endividamento então começou a crescer ainda mais, porque tem muita gente ainda aí devendo, esperando parcelamento, e quando eu parcelo, vira dívida consolidada. Vira dívida consolidada ainda no limite de endividamento. Então a gente tem algumas situações em que os municípios estão ultrapassando aquele limite, né, que a LRF prevê e que o Senado Federal estabeleceu dos 120% da receita corrente líquida. Além de descumprir, né, com o limite legal, com o limite estabelecido pela resolução do Senado, os entes públicos estão ficando com seus caixas sufocados, porque está pagando a contribuição corrente e as parcelas devidas referente a parcelamentos anteriores. Então, isso realmente preocupante para a sustentabilidade das finanças públicas, não digo nem a longo prazo, a médio prazo. Nos próximos 3, 4 anos, a gente vai ter problemas, não só de endividamento, mas de solvência das finanças públicas municipais. Perfeito, professor, perfeito, aula. Eu queria, assim, baseado nessa fala de Fernando aqui, pegar, porque você trabalhou gestão de caixa, gestão de tesouraria, fala muito e muito bem, você como especialista em finanças públicas e metas fiscais, e a gente agora, quero que essa fala agora é especial para a tua dos municípios, que terminou de ouvir o professor Fernando falar, e agora a gente vai começar um bate-papo de contribuições solucionáticas, né? Porque os municípios, a gente sabe que historicamente tem essa dificuldade para fazer gestão de finanças, e aqui a gente não está fazendo juízo, a gente está falando de uma realidade. E aí eu queria que vocês trouxessem aí, PH, agora, um pouco sua experiência falando do modelo da União e o que seria aplicável dentro dessa realidade estrutural da administração pública municipal para qualificar a gestão, entender meta fiscal, porque é uma ficção, meta fiscal. Sujeito projeta superávit com a evolução de dívida crescente, enfim, o resultado nominal. Enfim, eu queria que você tratasse essa questão, que você tem grande experiência nesse sentido. Vitor, Fernando, o Fernando falou muito bem aí, como eu falei na macro, mas tudo isso que o Fernando falou são sintomas de uma deterioração fiscal desse município, desse ente. Tá? Então, esses sintomas deveriam ser alertas. Esses alertas, inclusive, aí fica vamos dizer assim, um dever de casa para o controle externo. Né? O controle externo, os tribunais de contas, não podem ficar só olhando o relatório dela. Tem que olhar por dentro dessas contas, tem que olhar por dentro desses sintomas. Às vezes não é fácil, mas uma vez detectado, tem que ser alertado de que, olha, essa situação está se degringolando. Né? O Tribunal de Contas da União já começa algumas coisas, inclusive, já alerta, às vezes, na própria lei orçamentária, quando é enviada ao Congresso, vai lá e diz assim, olha, aquela despesa está subestimada, aquela receita está superestimada, então ele faz uma análise por dentro, ou seja, preventivamente. E aqui eu coloco um ponto na tua proposta. O primeiro ponto que eu vi com experiência com alguns municípios, não tenho experiência em município que o Fernando tem, mas um ponto são orçamentos irrealistas e pior. Não é você fazer um orçamento irreal, é você tentar executar esse orçamento irreal, você tomar as suas decisões a partir desse orçamento irreal. E aí, o que eu sinto falta no ambiente municipal é tomar decisões com base num fluxo de caixa. Eu não vejo, ou vejo muito pouco, ou não é um assunto pouco colocado, que é principalmente pequenos municípios tendo fluxo de caixa. A primeira coisa, é o dever de casa. Quando a gente quer organizar nossas finanças, a gente olha o nosso... Né? O primeiro nível de maturidade básico. Então, os exemplos que o Fernando falou aí de o prefeito paga com FPM do dia 10, ele já está começando a poder ter uma regra básica e dizer assim, meu caixa é para pagar as contas de cada ano, não é para extrapolar para o ano seguinte. Isso é uma regra mais conservadora, ok? Nesse contexto. Outra coisa, eu tenho que trabalhar sempre com saldo mínimo de caixa. Eu não esperar a prefeitura ficar com saldo zero para dizer que estou isso. Eu tenho que estabelecer, por exemplo, é uma boa prática de tesouraria, dizer que o saldo mínimo de caixa tem para pagar, por exemplo, um referencial 2 folhas de pagamento, ou que a arrecadação de 2 meses tem que estar no caixa. Você não vai fazer isso em 1 ano, você não vai fazer isso em 2 meses, 3 meses. Né? Isso é uma coisa que você vai construindo esse saldo de caixa ao longo de vários anos e que estabelece a regra. Né? E aí você passa, não abaixou de nível, esse primeiro nível, que é o tal do mínimo de caixa, você já tem que considerar como se fosse o teu zero. Né? E ali tomar medidas. Né? Então, tem várias fontes que podem ser colocadas como indicadores
para ajudar nessa gestão, mas balizador de caixa é fundamental, porque no final das contas, não adianta o orçamento se não tem dinheiro. Não adianta fazer o orçamento real e depois o dinheiro não entra. Por isso, como você falou, é utopia as metas fiscais, mas nesse ponto, até uma meta fiscal sob ótica de caixa é dizer o seguinte, amigo, do quanto você ganha, do quanto você vai pagar, vai sobrar quanto no final do ano? Ou não vai sobrar? E um indicador já prévio e uma meta a ser buscada. Aquilo, e outras partes da gestão de tesouraria ajudaria muito em medidas que são básicas. Se você ficar se baseando em tomadas de decisão de caixa só, ou de caixa de orçamento só, você leva a, muitas vezes, uma quebradeira, uma quebra daquele ente da federação. Então, primeiro, o núcleo é controlar o caixa. Depois você vai sofisticando com as outras medidas de controle de orçamento, patrimonial, de resultados e tudo mais. Perfeito, BH. Eu quero aproveitar, mas antes de mais nada, a gente está aqui nas redes sociais e aqui tem algumas máximas, né? Se você não der um like, se você não compartilhar, seguramente mais pessoas não vão ter a oportunidade de discutir e presenciar um papo tão especial esse com esses mestres, professor Fernando Carlos, professor Paulo Henrique Feijó. Então, por favor, compartilhe, dê o seu like, não deixe de se inscrever no nosso canal Comunidade Setor Público, que a gente tem discussões tops como essa. Eu quero aproveitar, BH, a gente está aqui, você tem um curso, né, na gestão pública que trata de diversos assuntos, né? Então a gente já convida, a gente vai deixar aqui no link, vai colocar aí na tela, a editora Gestão Pública, que a gente, inclusive eu deixei aqui atrás, dentre as diversas obras, tem muitas obras aí que está lá no livro da editora Gestão Pública. Eu trouxe esse aqui, Contabilidade e Aplicação do Setor Público, do Ativo ao PL, que é um trabalho construído a 5 mãos aqui, professor Paulo Henrique, Fernando Carlos, Jorge de Carvalho, Diogo Duarte, um trabalho que a gente teve a grata alegria de construir em coletivo. O professor Vitor, né? Oi? E o professor Vitor. E o professor Vitor, né? E que a gente traz algumas contribuições nessa perspectiva da contabilidade patrimonial, mas trazendo os aspectos em todas as naturezas de informação. E eu queria aproveitar aqui, PH, que a gente está colocando o link também da editora de Gestão Pública na descrição desse vídeo, que você, né, a gente vai discutir alguns fundamentos aqui de meta fiscal. Outro dia o camarada, Vitor, que negócio de cima da linha, abaixo da linha, está nominal, dado primário, e aí depois em paralelo eu queria que o Fernando também trouxesse essa experiência municipal no tocante à realidade fiscal dos municípios, para depois a gente entrar na estrutura das controladorias. Por favor. A bola está comigo ou está com o PH? O PH falar da meta e depois você joga aí das estruturas. Eu prefiro sempre tratar de uma maneira mais simplista para o público, que meta fiscal é o prefeito dizer, este ano e nos próximos 2 anos, ou vamos fazer a Lei de Diretrizes Orçamentárias para 2026, 27 e 28, está meta. A LDO é para 26. Nesses próximos 3 anos, senhor prefeito, o senhor pretende gastar mais do que ganha ou gastar menos do que ganha? Ciência quer dizer isso. É o único recado que ele tem que dizer para a sociedade. E sob uma ótica de caixa, não sob uma ótica de orçamento, né? Então, se ele vai pagar, resto vai pagar, se ele vai pagar, não interessa, vai sair do caixa. Então, se a gente ficar com essa ideia, veja, isso é uma informação importante para a sociedade, né? E, inclusive, o controle também avaliado, né? Não é informação única, é uma variável importante. Tá bom, em 2023 a gente vai gastar mais do que ganha, em 2027 também, em 2028. Vem cá, mas de onde você vai buscar dinheiro para gastar mais do que você ganha? Ah, não, vou buscar aqui porque eu guardei dinheiro em outros anos, a prefeitura tem um caixa alto, eu vou tirar. Ah, não tenho esse caixa. Vou fazer operações de crédito, vou me endividar. Então, com isso, você dá transparência de um planejamento financeiro para o futuro, vamos dizer assim, né? E aí essa é uma coisa que é meio uma cachaça, tem um curso, inclusive, que está em EAD, que mostra na prática. A pessoa está com uma planilha de como que elabora as metas fiscais, e, logicamente, tem conceitos um pouco mais do que esse mais simplista que eu trouxe. Perfeito, Fernando. Vamos lá. Sobre a estruturação das controladorias no municipais, assim, primeiro a gente tem se deparado ou encontrado em muitas entidades municipais a ausência de estruturação
como um todo, né, dos setores técnicos, dos setores do núcleo administrativo e financeiro. Muitas vezes reporta, né, a execução a terceiros, muitas vezes até as próprias determinadas serviços a consultorias. E na estruturação das controladorias, a maior, não vou falar nem falha, mas assim, a fragilidade que a gente detecta é a ausência de proatividade, é a ausência de planos estruturados de ação, que a controladoria possa se portar como avaliadoras de identificação, mapeamento de risco de gestão, tá? E até envolvimento dos setores. Então, fica muitas vezes como se fossem ilhas, cada um no seu quadrado, buscando apenas a forma, a formalização para cumprir com normas legais. A própria estruturação dos setores contábeis, do setor contábil, muitas vezes é forjada para registro e prestação de contas. O que o PH colocou aqui com bastante propriedade, o uso da contabilidade como instrumento, né, que fornece informações para tomar decisão, fica a segundo plano, quando existe, né? Então, hoje é uma discussão que a gente tem muito grande com as administrações municipais e com todo esse núcleo, é fortalecer esses setores. Então, informação para tomar decisão, ela é da contabilidade. A contabilidade está lá como um instrumento para dar essas informações. A prestação de contas é uma obrigação legal que sai como via de consequência do próprio processo contábil. A estruturação de um setor, de planejamento, para isso que o PH falou, a estruturação, a elaboração de um fluxo de caixa mínimo, para que o gestor tenha uma noção de quais são as suas receitas nesse fluxo, como eu citei antes, contínuo, receitas contínuas, com fluxo mensal fixo ou variável, quais são as suas despesas obrigatórias de natureza, de caráter obrigatório e que são fixas e aquelas que são variáveis, para que ele possa ter uma noção da qual é o valor reservado, que ele vai ter disponível para realizar aqueles gastos discricionários. Então, esse fluxo mínimo a ser elaborado e controlado, isso vem de informações contábeis, né? Mas isso não tem que ter alguém que faça esse gerenciamento, algum técnico que faça esse acompanhamento, né? Até para que o gestor ele tenha um feedback a cada período. Hoje a LRF estabelece bimestralmente, mas que a cada mês ele tenha esse feedback do que arrecadou e do que gastou, e se ficou saldo para o mês seguinte, se esse saldo ele é um saldo devedor ou se ele é um saldo superavitário. Então, estou falando do funcionamento do dia a dia. E acho que as controladorias devem apoiar não só esse papel da conformidade, né, que o controle externo tende a verificar em momentos posteriores, quando das prestações de contas, mas essa conformidade do dia a dia, né? Esse funcionamento do dia a dia. E aí, eu não sou especialista em controladoria, mas dentro das métricas, dentro dos planos estabelecidos para o controle. Beleza, você trouxe uma visão muito interessante que você falou da estrutura de controle, que em alguma medida, obviamente a gente não está comparando nem áreas nem carreiras. Vou falar aqui especificamente do Estado da Bahia. Em 2005, o Tribunal de Contas publicou a resolução 1120 de 2005 e diz, olha, as entidades precisam ter uma unidade central de controle com autonomia, enfim. E agora a gente vai fazer uma provocação para a estrutura contábil, né? Porque eu me lembro, minhas primeiras prestações, eu nunca vou esquecer, né? Eu já estou próximo a fazer 20 anos de TCM, Tribunal de Contas, passa muito rápido. Obviamente aqui eu não estou numa conversa institucional, mas obviamente eu tenho um vínculo e, portanto, posso falar. E eu me lembro que a pessoa responsável pela contabilidade era uma pedagoga. E não foi diferente em outras situações que eu tinha encontrado, que pessoas que não tinham a formação e que estavam encaminhando a prestação de contas para o tribunal. Isso tem mudado muito. Mas o que a gente observa, e aí é importante que a gente fale um pouquinho de CEAFIC, porque CEAFIC, a gente está falando de gestão fiscal, a gente está falando de um diploma, de um dispositivo da Lei de Responsabilidade Fiscal, e a necessidade imperiosa da gente ter estrutura de contabilidade montadas. E aí eu vou colocar para Feijó, e depois eu quero que você coloque também no tocante à estrutura contábil. Você consegue vislumbrar a possibilidade, Feijó,
da gente ter um ambiente contábil provedor de informações para o processo decisório e também decisor, sem uma estrutura administrativa de contabilidade, uma contadoria? Não. Então, na verdade, você precisa, para organizar qualquer processo, como eu falo, de 3 coisas: normas, sistemas e pessoas. Pessoas é a estrutura. Tá? Então, sem isso, você não avança. É fato. Tá? Normas a gente já tem. Temos em leis, temos normas de contabilidade, temos bastante normas. Desafios são bons sistemas e pessoas preparadas, técnicos preparados. Tá? E atrair esses técnicos, obviamente. Quando se fala de estrutura, também atrair e manter esses técnicos. Por outro lado, dentro de estruturas de contabilidade, existem diferenças sobre visão do papel da contabilidade. O pequeno município ainda vê a contabilidade muito como execução do orçamento, empenhar, liquidar e pagar. Isso não é o papel fundamental, não deveria ser o papel fundamental da contabilidade. Pode ser exercido por contadores, sim, claro, mas não é o papel que a gente aprende, como você começou aqui o encontro, falando que já existe pós-graduação, que existe mestrados em contabilidade do setor público, aí estamos falando de contabilidade mesmo. Né? Tem até um exemplo aí do município, que uma época a gente fez uma correlação, vamos dizer assim, uma aproximação maior que a São Francisco do Conde. Tá bom, então a contabilidade se separa em 2 blocos, assim, uma que faz a execução e outra que vai fazer contabilidade mesmo, que é sistema de contabilidade de evento, plano de contas, discutir normas internacionais de contabilidade, e aí ele vai respirar contabilidade, não orçamento. Aqui sem nenhum demérito ao orçamento, mas apenas para preparar os papéis que ficaram muito misturados ao longo do tempo. Né? Só que o Fernando conhece melhor do que a realidade municipal, mas o que chega até mim é que muitas vezes é o contador que canteio e faz o gol. Né? Então, ele, se deixar, ele faz o PPA, LDO, alô, IP, liquida, se deixar, ele audita também, final. Então, já é difícil, às vezes, conseguir esse profissional, às vezes o município está apoiado por uma assessoria, por uma contabilidade que está sendo feita na capital, às vezes. Isso não é raro ver, principalmente no Norte e Nordeste. Então, temos muitos desafios na questão de estrutura, né? De remuneração salarial, estrutura. Então, não é simplista. Tá? Mas o fato eu já perdi, inclusive, nessas coisas, a questão do preciosismo de ter que ser. O contador tem que ter de carreira, não, tem que ser um contador preparado, porque não adianta eu dizer que tem que ser de carreira e para ele querendo pagar R$2.000 para o contador. Não vai ter nunca. Não vai ter um profissional qualificado, não vai ter algo preparado, porque o mercado, inclusive, está aquecido. Então, ter um profissional, seja por meio de consultoria, seja mesmo mais presente, estando lá, né, na prefeitura, estando lá naquele ente da federação, de novo, é essência sobre a forma. Essência, profissional qualificado, trabalhando no dia a dia lá na prefeitura e não a 500 quilômetros. Como que ele está sendo contratado? Via empresa, isso e aquilo. Já estou trabalhando essência e não mais forma. O ideal, que ele seja de carreira. O ideal, que ele seja continuado. Né? Mas nem sempre a gente consegue o ideal. Enquanto não consegue o ideal, vamos trabalhando o possível. Tá? Sem estrutura e sem bons sistemas, não se avança, por isso esse processo todo do CEAFIT único é fundamental. Perfeito. Voltando à questão e também emendando aí o que PH colocou, há uma confusão muito grande entre controladoria e controles internos. Eu costumo diferenciar. Né? Muitas vezes a entidade não tem lá a controladoria estabelecida, não tem nem a figura do controlador, vamos chamar assim, mas ela tem rotinas de controles internos. O que a gente vê hoje, PH, e isso é um grande dificultador para a implantação do CEAFIT, são rotinas de controles internos. São as pessoas, nas suas ações, adotando controles internos. Então, assim, eu costumo dizer que se eu sou nomeado para um setor, sou nomeado para como chefe de um setor, lá na descrição do meu cargo tem as minhas atribuições. Eu tenho conhecimento das minhas atribuições. Se nas minhas atribuições eu tenho responsabilidades, tal, eu instituo dentro, se não tem uma norma, primeiro eu conhecer se tem alguma norma instituída para funcionamento daquele setor. Se não tem, eu mesmo estabeleço os meus controles ali mínimos, porque eu tenho que prestar conta a alguém daquele cargo que eu assumi.
né? Então, o controle interno, os controles internos, eles são inerentes a cada área de funcionamento da administração. Né? Patrimônio, almoxarifado, tributos, a arrecadação lá de qualquer área, a parte financeira. Então, necessariamente precisa estar alguém ali fiscalizando se você fez ou não. Então, a figura da unidade de controle interno, da unidade lá do controlador, é justamente buscar, verificar a cada momento se os atos que estão sendo feitos, se as práticas adotadas estão aderentes às normas e procedimentos instituídos, ou seja, aos controles internos existentes. Mas a gente vê uma fragilidade muito grande. Isso, acredito que é um dificultador muito para a implantação do CIAFIC. Então, hoje a gente chega muitas vezes nas entidades municipais, eu posso falar porque eu tenho essa vivência, e você chega no sistema, no setor de arrecadação, a gestão dos créditos tributários não tem uma rotina. Então, eu excluo o crédito tributário de acordo com a ocorrência ali. Não há, às vezes, nenhuma segregação de função. Então, a pessoa que cadastrou o crédito tributário, lançou o DAN, alguém chegou lá e reclamou que o DAN foi pelo valor maior do que o devido, ele vai lá e altera para o valor correto. Então, assim, supostamente correto. Aí eu fico imaginando esse fluxo de lançamentos no CIAFIC, né? Aí a constituição do crédito, depois o ajuste do crédito, depois o estorno do crédito, depois a anulação do crédito, sem ter as rotinas de controle estabelecidas. A gente chega ao ponto de, ao final do exercício fiscal, quando se depara com a relação dos valores inscritos em dívida ativa, a gente se depara com estabelecimentos, imóveis pertencentes ao município, escolas, postos de saúde, devedores do IPTU inscritos na dívida ativa como contribuintes do IPTU. Aí você estava lá, contribuinte, escola municipal tal, posto de saúde, unidade de PSF tal. Então, assim, você não tem, então, ali, esses procedimentos sendo observados. Então, isso é uma fragilidade que vem justamente, como o Pereira falou, talvez de normas, da existente normatização, e de pessoas. E pessoas do quê? Capacitadas, pessoas que tenham, e aí, PH, eu aprendi lá nas nossas idas em Brasília, lá para o CTConf. Era GTREL, GTConf. GTREL, né? GTREL, CTConf, até já esqueci o nome, ó, com o professor Francisco, né, e com você reafirmando a questão da teoria do pertencimento. Então, muitas vezes, a consultoria chega lá e empurra aquela norma. Vou dar uma consultoria de implantação de controles internos. Chega lá com a norma editada. Nem discute aquela norma com o servidor. Não procura saber a realidade dele. Às vezes o servidor não tem nenhum sistema, não tem nenhum computador, mas a norma chegou. E o cara publicou no Diário Oficial em forma de decreto, de instrução normativa, mas não teve uma discussão, não teve uma vírgula, não discutiu com o servidor para poder alterar. Então o servidor não pertence àquilo, ele ignora. E não ignora porque ele quer, porque ele não interessa. Às vezes também tem pessoas que estão ali porque foram nomeadas porque tem um viés político. E com isso eu tenho aprendido muito com alguns gestores que são mais, digamos assim, que têm obtido sucesso na gestão pública, uma frase muito significativa, que é: não nomeie para um cargo estratégico quem você não possa demitir. Né? Então, quer fracassar na administração pública, nomeie alguém para um cargo estratégico que você não possa demiti-lo. Você vai estar fadado ao fracasso. Então a gente se depara muito com isso, com pessoas, mas com pessoas eu acredito na teoria do pertencimento. No dia a dia, na nossa... Eu sou consultor na área municipal, dou consultoria para alguns municípios, e assim, aonde a gente tem obtido sucesso nos nossos trabalhos, é onde a equipe é envolvida. Onde a consultoria é apenas a cereja do bolo, é a que chega lá e dá diretriz, mas as pessoas se envolvem. Eu tenho um case no nosso escritório que, quando a gente chegou em 2017, a contabilidade era o setor que fazia tudo. Alteração orçamentária, o decreto de crédito suplementar era feito lá, se fosse o crédito especial era feito lá, fazia tudo, e a gente veio trabalhando e mostrando ao gestor que tinha que ajustar essa situação. Elegemos uma pessoa dentro do núcleo da contabilidade, capacitamos e aí motivamos e tal, até que um determinado momento segregou. Uma simples segregação, PH. Tiramos a pessoa de dentro da contabilidade e colocamos à fronte. E dizemos, você vai ser diretora de planejamento. E ela passou a fazer o quê? Uma interlocução com os secretários sobre a gestão do orçamento,
com os secretários das pastas, vamos chamar assim, executivas, e uma interlocução com o gestor, com o secretário de Finanças, sobre o financeiro, e despachar com o prefeito. No segundo mandato, a partir do segundo ano, ela já participava das reuniões com o prefeito, com nós, conosco, da consultoria, para avaliar a situação financeira. E o prefeito dizia, quem manda aqui, mais do que eu, é a nossa diretora de planejamento, porque ela que diz o que eu posso gastar, o que eu não posso gastar. Esse município fechou agora, no último ano de 2024, com saldo em caixa expressivo, inclusive de fonte do Tesouro, fonte livre, que, como é um município que tem festas tradicionais, a gente até brincou com o gestor. O cachê artístico de todas as festas tradicionais do município já está garantido ao final de 2024. Então, assim, a gente tem essa convicção de que não adianta ser... Não é que eu seja o melhor consultor, mas não adianta ser Fernando ou a melhor consultoria do planeta que vai dar solução quando você não tem uma estrutura, e aí eu vou nominar, uma estrutura orgânica, uma estrutura que pertença à organização, pessoas que se apropriem do seu poder como servidor municipal e queira fazer diferente. A história é longa, a gente já chega ao tempo, passa rápido. É isso que é bom estar com gente boa, porque o tempo passa rápido. Porque seguramente a gente vai ter que ter uma versão segunda dessa discussão, porque a gente precisa falar mais de CEAFIC, a gente precisa falar da estrutura das entidades, com unidades com competência para normatizar, a parte que faz a avaliação de integridade, conformidade, de relatório, porque a gente precisa falar também de entidades que têm estrutura de contabilidade formalizada para dialogar. A gente sabe que existe um grande desafio de desfeudalizar as unidades administrativas. Eu particularmente acho, se não tiver também a vontade do gestor investir também na estrutura e nas pessoas, de fato as coisas não vão acontecer. Dito isto, eu gostaria que os senhores dessem as suas palavras finais aqui. Eu não vou mais me delongar, mas agradecendo a presença dos amigos, professor Fernando Carlos, professor Paulo Henrique Feijó, agradecer pela amizade, pela parceria, pelos ensinamentos e franquear a palavra para ambos para dar um axé e um até breve à turma da comunidade. Professor Fernando. Só mais uma vez agradecer, professor Vitor. A administração pública, a gestão pública tornou-se para mim uma cachaça. Eu tive assim o pé na iniciativa privada, trabalhei em entidades, em grandes entidades na área privada, inclusive em grandes escritórios de consultoria contábil do setor privado, de renome internacional, mas no setor público, desde o desafio que me foi posto nessa história que eu contei no início do nosso podcast, que eu encarei e hoje eu me sinto realizado, porque no dia a dia a gente percebe que consegue contribuir, com aqueles gestores que assumem o compromisso perante a sociedade de gerir recursos públicos, de fazer entregas e mudar a vida de pessoas. Então, a gente sempre procura estar com esse compromisso junto com aqueles gestores que têm também colocado o seu nome para assumir um cargo público e dar para a sociedade esse retorno dos impostos, das contribuições que o cidadão faz para o erário público. Valeu, professor. Muito obrigado, professor Paulo Henrique. Vitor, eu não vou fazer encerramento assim do tipo fechamento e tudo, até porque eu acho que está ficando demais. Eu queria continuar mais tempo, mas estou com o tempo comprometido. Então, eu vou fazer a deixa aqui no seguinte: vamos marcar para conversar mais, porque foi muito bom. E temos muitos outros assuntos, podemos falar de convergência, dar um pouco mais de estrutura, contar um pouco aí de experiência internacional, comparativamente com o Brasil, com os estados, municípios. Então, tem muita coisa para conversar, entendeu? Eu agradeço a oportunidade e vamos ficar aqui aberto. Você tem Alto da Compadecida 1, Alto da Compadecida 2, deixando sempre desde o próximo filme. Muito bom. Valeu, Um abraço, irmão. Muito obrigado. Sempre um aprendizado aí. Valeu, PH. Meus amigos e amigas, com os senhores e senhoras, professor Fernando Carlos Cardoso Almeida e professor Paulo Henrique Feijó. Muitíssimo obrigado por estar aqui. Os links dos cursos, dos livros estão na descrição desse vídeo. Salve, compartilhe, como sempre. Se gostou, compartilhe com os seus e até a próxima. Forte abraço.